Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por escolher estar junto conosco, por estudar a lição junto conosco e, ao mesmo tempo, por compartilhar um pouquinho daquilo que tem sido a experiência de vocês estudando esses temas aqui junto conosco. Acima de tudo, nessa semana a gente está colocando uma ênfase bem grande em convidar todos aqueles que estudam a lição conosco para tornarem-se também parte desse ministério. Todas as vezes que nós escolhemos estudar juntos a lição da Escola Sabatina, quando escolhemos participar desse movimento, mas que também compartilhamos esses vídeos com algumas pessoas, nós estamos semeando a semente do Evangelho no coração de gente que talvez não teria oportunidade de crescer no conhecimento da palavra se não fosse através desses poucos minutos que compartilhamos aqui a palavra de Deus. Nessa semana, por exemplo, eu recebi várias mensagens de pessoas que disseram: pastor, uma pessoa que já estuda a lição com o senhor aí através do canal há alguns anos me enviou um link, e a partir desse link eu comecei a estudar, e a partir de agora vamos continuar juntos. Eu me lembro, por exemplo, de uma senhora que me mandou uma mensagem dizendo que ela não conhecia a Igreja Adventista, mas que um prestador de serviços dela enviou o link do estudo da lição, e ela estava vivendo um momento bem difícil no seu coração, alguns problemas estava enfrentando, veio até o canal, assistiu, gostou e tomou a decisão de continuar estudando junto conosco. Nós não sabemos quais das sementes que a gente vai lançar na terra que vão frutificar, mas o fato é que quando nós lançamos a semente e deixamos que o Espírito de Deus faça parte dele, podemos ter a certeza de que ele fará. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias os acharás. É isso que a palavra de Deus vai dizer para a gente. Portanto, quero desafiá-lo a tornar-se também não apenas alguém que está consumindo aqui o conteúdo que a gente está gerando, mas ao mesmo tempo de alguém que vai ser um replicador, alguém que vai participar desse ministério, fazendo com que essas mensagens cheguem até mais longe do que nós poderíamos chegar sem vocês. Bem, hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro, e o tema que estudaremos será Amem o Estrangeiro. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Deuteronômio capítulo 10, versos 17 a 19, que diz assim: Pois o Senhor seu Deus é Deus dos céus, Senhor dos senhores, é o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupa. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. É claro que esse texto ele precisa ser compreendido à luz do todo. A primeira parte do texto, o versículo 14, traz uma declaração. Moisés está tentando mostrar para o povo quem é Deus. E então ele vai dizer: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo que nele há. Moisés aqui simplesmente está mencionando que tudo que existe no nosso planeta, absolutamente tudo é dele. Às vezes, à semelhança de Israel, nós podemos ser tentados de que, porque recebemos a revelação da parte do Senhor, porque temos uma mensagem importante que o Deus maravilhoso, Criador do céu e da terra, nos deu, que nós somos melhores do que as outras pessoas. É interessante até que quando nós olhamos principalmente para os profetas menores, gosto muito da maneira como, por exemplo, o profeta Amós vai colocar essa mesma ideia. Amós vai mencionar que tudo aquilo que foi criado, tudo aquilo que existe no planeta pertence a Deus, inclusive todas as pessoas que estão nela. É interessante isso. Ele vai, inclusive, pegar alguns povos que eram contemporâneos do povo de Israel e vai dizer: olha, fui eu que trouxe os filisteus lá da ilha de Caftor para cá, para essa região. Fui eu quem estabeleceu os amonitas, os moabitas, fui eu quem estabeleci os edomitas. E ele começa a mencionar diversas nações que estavam ali à volta, para que Israel pudesse compreender que Deus, ele ama a todas as pessoas.
de forma igual. É claro que quando ele chama um povo especificamente, entre todas as demais nações, é porque ele tem um propósito específico com esse povo. Eu acho que um jeito a gente poder entender isso seria você pensar no seguinte: imagina você que tem mais de um filho. Você olha para um filho, na hora da refeição, você está ali organizando as coisas, colocando a mesa, e então você vai lá e diz a um filho assim, os filhos todos já estão sentados em volta da mesa, e você chama um deles e diz assim: vá lá até o fogão e pegue uma panela com o alimento que a gente vai consumir agora. Aí então um dos filhos sai da mesa, vai até o fogão, pega ali a panela que está com a refeição que vai ser feita pela família e traz para a mesa. Eu poderia dizer que eu amo mais esse filho do que os outros, porque eu pedi para que ele se levantasse da mesa e fosse lá buscar a comida que todo mundo ia comer? Claro que não. O que esse filho fez foi servir aos demais. Ele me ajudou dentro de um processo. Eu preparei a refeição e aquele filho foi lá e trouxe uma parte da refeição para poder colocar sobre a mesa. De alguma maneira, eu sei que essa é uma ilustração simples, mas de alguma forma é exatamente isso que Deus fez com Israel. Deus ama a todos os povos que existem no mundo, mas Deus escolheu Israel entre todos os outros para poder ajudá-lo dentro de um processo maior. Deus queria que o conhecimento da sua pessoa, bem como do plano da redenção, pudessem chegar a todas as nações da terra. Então Deus chama Israel, dá a ele as suas revelações, olha para eles assim: agora vão servir os outros irmãos e irmãs que estão espalhados aí por esse mundo, para que eles tenham o conhecimento a respeito de quem sou eu e do plano que tenho para todos eles. É mais ou menos isso que Deus fez. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos o seguinte: a primeira declaração de Deus aqui no versículo 14 é exatamente isso. Olha, ao Senhor pertencem a terra e tudo que nele há. Essa mesma mensagem ela vai aparecer depois no Salmo 24, verso 1. É a mesma mensagem que o salmista depois vai dizer: ao Senhor pertencem a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Todas as pessoas são filhos de Deus. É claro que alguns sabem disso e outros não. Essa é a única diferença. Tem alguns indivíduos que talvez ainda não compreenderam a grande realidade de que todos viemos da mesma origem. Nosso pai e nossa mãe são a mesma pessoa, Adão e Eva. Os primeiros seres humanos colocados aqui na Terra. Deles viemos todos nós. E eles vieram de Deus. Eu gosto muito da genealogia de Lucas, que Lucas vai traçar ali a genealogia de Jesus e vai terminar em Adão. E quando ele menciona e Adão, de Deus, mencionando que Adão é filho de Deus. Ora, se Adão é filho de Deus, todos os filhos de Adão também o são. Mas é claro que quando Adão pecou, Adão pediu emancipação em relação a Deus. Portanto, todos os nossos irmãos e irmãs acabaram, de alguma maneira, passando por essa experiência. Mas nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. Alguns simplesmente não sabem disso. Não sabem que estão alienados em relação ao Pai que têm. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Mas o que o apóstolo Paulo, muitos séculos mais tarde, vai explicar é que todos nós podemos voltar a ser filhos desde que queiramos. É exatamente por essa perspectiva que Deus vai, agora na sequência, dizer ao seu povo que eles deveriam amar os estrangeiros que estavam no meio deles. Claro que eles deveriam amá-los. A ideia principal é: eles também são meu povo, mas ainda não sabem disso. Eles também têm o meu amor, mas ainda não sabem disso. E às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho para que elas possam descobrir quem é Deus. Nós temos um benefício em relação a muitas pessoas desse planeta. Nós sabemos a nossa origem, nós conhecemos o nosso Pai, sabemos que Deus é nosso Pai. Quantos dos nossos irmãos e irmãs ainda não tiveram conhecimento disso? Eles podem escolher permanecer alienados de Deus e ainda em emancipação em relação a Deus? Podem. Mas eles podem também, sabendo que são filhos de Deus e estão em emancipação, eles podem decidir voltar a ser filhos de Deus. E mais uma vez, me permitam colocar aqui diante de vocês uma coisa. Uma das mensagens que eu recebi ainda na semana passada, de uma pessoa que está estudando a lição junto conosco, uma pessoa de lá da região do Acre, que me disse assim: pastor, eu estava afastada de Cristo há muitos anos, mas nessa semana
alguém me enviou um link da lição da Escola Sabatina, e eu estive estudando a lição que falou sobre o amor de Deus. E eu percebi que todo aquele amor não tinha sido dado apenas a Israel, mas era o amor de Deus por mim. E eu tomei uma decisão. Estou voltando para os caminhos do Senhor. Eu não sei quem foi que enviou a lição para ela, não sei quem foi que enviou essa mensagem para ela, mas o fato é que essa pessoa que enviou, com certeza era alguém que compreendia um aspecto. Eu sou filho de Deus. E essa minha irmã, ou essa pessoa, também é filha de Deus, mas ainda não sabe. Ainda não teve a oportunidade de decidir se ela quer viver em rebelião contra o pai ou se quer voltar para a casa do pai. A grande bênção é que nós descobrimos que ela decidiu voltar para o pai, para a casa do pai. Por isso, quando Deus vai dizer que nós devemos amar o estrangeiro e cuidar deles, Deus vai dizer uma coisa logo na sequência. Ele vai dizer assim, porque você também já foi estrangeiro. De alguma maneira, deixa eu pegar aqui essa imagem para poder tentar colocar diante de vocês. Um dia todos nós também estivemos alienados de Deus, todos nós estivemos também longe do caminho do Senhor, todos nós estivemos em rebelião contra Ele, apesar de sermos filhos, estávamos também emancipados dele. Mas, de alguma forma, o Senhor Deus usou alguém ou alguma situação para nos fazer ser atraídos pelo Senhor Deus. E quando isso aconteceu, nós nos entregamos a Ele. E fizemos agora parte do povo de Deus. Podemos usar nosso livre-arbítrio para poder dizer, eu sou filho de Deus. Eu quero viver em harmonia com Deus. Eu me lembro de uma ocasião da minha vida que eu estava bem perdido, longe de Deus, faltando uma razão para poder viver, quando Deus colocou um amigo de infância, um amigo muito querido, hoje o pastor Adilson de Jesus Barros, trabalha lá no Rio Grande do Sul. E ele, na altura, nós somos amigos de infância, crescemos juntos, mas houve uma época em que ele permaneceu no caminho do Senhor e eu me afastei. E exatamente nessa época em que faltava razão para poder viver, ele me procurou e me mostrou que eu também sou filho de Deus, mas que eu precisava escolher sair de uma situação de rebelião contra Deus e deixar de lado essa ideia de emancipação e me submeter a Deus como filho dele. O que eu acabei fazendo. Usei meu livre-arbítrio para isso. Mas uma coisa nós temos que nos lembrar, talvez seja exatamente por isso que hoje eu gasto o meu tempo, a maior parte dele pelo menos, tentando mostrar para os meus irmãos e irmãs que ainda não sabem que são filhos de Deus e que podem usar seu livre-arbítrio para voltar a ser filhos, que hoje são simplesmente estrangeiros que estão longe do caminho do Senhor, para poder mostrar a eles que eles podem também voltar para o caminho do Senhor, que eles podem usar seu livre-arbítrio. Essa é a realidade que todos nós podemos viver. Porque um dia nós também fomos estrangeiros. Um dia também estávamos alienados de Deus. E alguém resolveu gastar o seu tempo para poder nos mostrar quem nós somos. Somos filhos de Deus. Estamos em rebelião com Ele, mas podemos sair dessa situação fazendo uma aliança com Ele. Era esse o plano de Deus para Israel, e é esse o plano que Ele tem para você e para mim hoje. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que Ele nos ajudasse a podermos experimentar isso. Se por acaso nós mesmos ainda somos estrangeiros e peregrinos, porque ainda não estabelecemos nossa aliança com Deus, ainda estamos em rebelião contra Ele, emancipados do nosso Pai, eu queria orar com você para que você pudesse tomar a decisão de voltar a ser filho, de receber a adoção como filho da parte do Pai. E se você já passou por essa experiência, eu queria orar pedindo a Deus para que Ele te usasse de forma poderosa para contar para todos os outros irmãos e irmãs que Ele colocou à sua volta e que ainda não sabem disso, que eles são filhos e filhas de Deus e que através do seu testemunho eles também tomem uma decisão ao lado de Cristo. Olhe comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado que através dela descobrimos que nós somos filhos de Deus. Talvez alguns de nós ainda estamos emancipados do Senhor, ainda alienados de Ti. Mas queremos, Pai, passar pela experiência da adoção. E uma vez passando por ela, queremos contar para todos os nossos irmãos e irmãs a experiência que tivemos e a que eles podem ter contigo, se tomarem a mesma decisão que nós. Ajuda-nos a viver isso, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?